Aquilo que nós chamamos das forças do mal foi também criado por aquele que nós chamamos de Deus. Não houvesse isso que nós chamamos de mal, não existiria o desenvolvimento evolutivo da alma. Então é uma força natural criada pela própria inteligência para que a alma possa se aperfeiçoar neste processo. Então, quando existe essa consciência, ele percebe que tudo está perfeito do jeito que está. E esta própria sensação de que tudo está perfeito do jeito que está, cria então uma aceitação muito grande da realidade, e o sofrimento para de existir instantaneamente quando essa aceitação completa e absoluta de todos os fenômenos da existência, inclusive aquilo que ele chamava de mal, esse núcleo de sofrimento deixa de existir quando ele tem essa noção, mas precisa ser uma noção de coração, de que tudo está perfeito, tudo faz parte da criação, e não tivesse existido aquilo que eu estava rotulando e etiquetando de mal, a minha alma não teria se desenvolvido. Então todos os problemas, as questões nas quais a gente passa hoje em dia, seja uma doença, seja um problema que você está tendo dentro do seu campo familiar, ou estendendo dentro de um problema que você está enxergando dentro de um campo político ou planetário, aquilo é uma força necessária para o desenvolvimento de você como ser, como alma. Todos nós estamos buscando invariavelmente essa paz interior. Então a compreensão não dual da realidade é perceber esta unidade da vida como um todo. E nesta unidade da vida como um todo, todas as coisas são absolutamente necessárias para o desenvolvimento da humanidade e para o desenvolvimento individual dentro das suas experiências que você tem. Observar-se com olhos de bondade dentro de suas fraquezas, dentro de suas forças, dentro de tudo que acontece dentro de você, meditando sobre isso, sem julgamento. Uma vez que o julgamento voltado para nós mesmos cria psicologicamente formas de expiação da nossa culpa através de sofrimento. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso querido Lean Podcast. Hoje estamos aqui com o mestre Ananda Prem. Isso mesmo, estudioso de diversos temas da área da metafísica. Muito obrigado pela presença, viu, mestre? É um prazer muito grande estar aqui com vocês para falar sobre esses temas todos que acredito que vai ser de interesse de muita gente. Com certeza. E entre todos esses temas aí, a gente viu que você estuda o campo do autoconhecimento não dual. Se a gente pudesse começar por esse ponto aqui na nossa live incrível, o que seria esse autoconhecimento não dual e qual a importância dele? Sim, em sânscrito nós chamamos a palavra não dual de Advaita. Essa questão de não dual, ela tem uma extensão filosófica bastante grande. O primeiro aspecto da não dualidade é a percepção real de que não existe diferença entre você e a fonte que o criou. Então, se a gente colocar, por exemplo, mesmo de um ponto de vista teológico, de que nós fomos feitos à imagem e semelhança do Criador, então nós temos que nós somos uma partícula de igual princípio daquele próprio que nos deu origem. Então, a percepção de que nós somos um com o Criador, esse é um dos conceitos de Advaita. Um outro conceito um pouco mais raso, mas que tem uma aplicação bastante mais prática, é quando nós entramos na questão do bem e do mal. Então, quando nós entramos nessa questão, nós começamos a ver a vida de uma forma polarizada e esquecemos até que, de um ponto de vista teológico, quem criou o diabo foi até o próprio Deus. Então, isso é uma coisa que a gente não pode esquecer, que aquilo que nós chamamos das forças do mal foi também criado por aquele que nós chamamos de Deus. Então, eles têm uma função dentro do nosso processo, dentro da nossa existência, porque essa energia do mal é a força de resistência que cria um processo de musculação da própria alma. Da mesma forma que você vai em uma academia e aquele peso que você carrega, ele vai ser, na verdade, uma força no qual você vai ter que reagir, colocar o empenho. Aquilo vai criar microfissuras na sua estrutura muscular e vai criar uma hipertrofia muscular. Isto que nós chamamos de mal é aquilo que vai criar uma hipertrofia da alma. É como Nietzsche dizia, aquilo que não nos mata, nos fortalece. Não houvesse isso que nós chamamos de mal, não existiria o desenvolvimento evolutivo da alma. Então é uma força natural criada pela própria inteligência para que a alma possa se aperfeiçoar neste processo. Então, quando o indivíduo percebe isso, e essa percepção não é só intelectual, mas ele transforma, ele migra esse pensamento para o seu sentimento, para a sua emoção, ele passa a não enxergar todo o mecanismo da vida dentro de processos de vitimismo.
Então ele passa a perceber que estas coisas que antes ele chamava de mal são forças necessárias para que ele se desenvolva dentro do seu campo de existência. Então, quando existe essa consciência, ele percebe que tudo está perfeito do jeito que está. E esta própria sensação de que tudo está perfeito do jeito que está, cria então uma aceitação muito grande da realidade e o sofrimento para de existir instantaneamente quando essa aceitação completa e absoluta de todos os fenômenos da existência, inclusive aquilo que ele chamava de mal, esse núcleo de sofrimento deixa de existir quando ele tem essa noção, mas precisa ser uma noção de coração, de que tudo está perfeito, tudo faz parte da criação, e não tivesse existido aquilo que eu estava rotulando e etiquetando de mal, a minha alma não teria se desenvolvido. Então, todos os problemas, as questões nas quais a gente passa hoje em dia, seja uma doença, seja um problema que você está tendo dentro do seu campo familiar, ou estendendo dentro de um problema que você está enxergando dentro de um campo político ou planetário, aquilo é uma força necessária para o desenvolvimento de você como ser, como alma. Então, essa percepção não dual subtrai de nós a questão do julgamento. E não existindo mais o julgamento, você vive em um estado meditativo de vida. Porque o julgamento parte do pressuposto que determinada pessoa poderia ter feito isso melhor, ou poderia ter feito isso de uma outra maneira, ou que aquilo é certo, ou aquilo está errado. Mas entendendo a existência da realidade dentro dessa dimensão, você não consegue mais julgar. Se você não consegue mais julgar, você não é levado a tirar conclusões sobre absolutamente nada. E não tirando conclusões sobre absolutamente nada, você entra num espaço de muita paz interior. Na verdade, o ponto em comum entre todas as pessoas, nós que estamos aqui falando sobre um sistema de autoconhecimento, ou outra pessoa que está agora assistindo vídeos como ele pode comprar e vender bitcoins, ou alguém que não acredita em nada, que é um ateu assumido, todos nós estamos buscando invariavelmente essa paz interior. Então existem metodologias para que essa paz interior seja alcançada. A grande questão é que nós, nesse processo, nós não precisamos reinventar a roda. Porque há séculos atrás, há milênios atrás, pessoas se reuniam, obviamente que não em um podcast, mas se reuniam em cavernas, em lugares fechados, para que eles pudessem conversar exatamente sobre este mesmo assunto. E eles já chegaram em conclusões de como o indivíduo pode chegar nesse núcleo de paz. Então, a inteligência nossa nos dias atuais é você pensar que você não precisa reinventar a roda. Ela já foi criada. E por isso que nessas estruturas de conhecimentos antigos já se conversou muito a respeito disso e criou então um caminho, uma escadaria para essa compreensão. Então a compreensão não dual da realidade é perceber esta unidade da vida como um todo. E nesta unidade da vida como um todo, todas as coisas são absolutamente necessárias para o desenvolvimento da humanidade e para o desenvolvimento individual dentro das suas experiências que você tem. Seja uma dor de estômago, seja um problema que você tem relacional com a sua família ou com a sua namorada, aquela questão é o seu professor da sua vida. A vida continuamente está nos dando professores dos mais diversos tipos e eles, na verdade, são os nossos instrutores da vida. E é dentro dessa ótica que, quando você tem essa percepção, você não mais categoriza os elementos que você encontra na vida como positivos, como negativos, e tendo esse entendimento profundo, não existe mais substância para existir reclamação ou mesmo grandes devaneios sobre o aspecto mais superficial da existência. Então, Advaita, esse conceito de não dualidade, ele é alguma coisa muito grande, mas aplicado na nossa vida, ele reflete em um processo através do qual você vai meditar sobre todos os acontecimentos da sua vida sem o menor julgamento. Observar-se com olhos de bondade dentro de suas fraquezas, dentro de suas forças, dentro de tudo que acontece dentro de você, meditando sobre isso, sem julgamento. Uma vez que o julgamento voltado para nós mesmos cria psicologicamente formas de expiação da nossa culpa através de sofrimento. Quando você cria um julgamento sobre si, você cria um penitencialismo involuntário. Mesmo que for um julgamento positivo.
Quando é um julgamento positivo, é como se você estivesse dando parabéns para você. Né? Você está se parabenizando, até para o seu ego também. Mesmo que seja para o seu ego, é melhor que você se dê os parabéns porque você acordou. Você já é vitorioso pelo fato de você ter acordado. Milhões de células estão trabalhando dentro do seu corpo para que ele acordasse bem vivo, para que você estivesse interagindo, enquanto que nós estamos aqui interagindo numa boa dentro dessa dimensão. Muitas pessoas estão esperando o momento de sua morte em seus leitos terminais, né? Então, sempre está tudo bem. Isso implica em você conectar-se com o aqui e o agora. Porque na maior parte da vida, as pessoas elas não reclamam por aquilo que está acontecendo no agora. Elas reclamam e sofrem por suas memórias do passado ou então sobre as suas expectativas em relação ao futuro. Ou seja, a experiência do agora, no agora, geralmente nunca está acontecendo nada de ruim. Problema algum. E é por essa razão que o sofrimento do ser humano ele está muito ligado à ligação dele com um tempo imaginário. Porque o tempo é sumamente imaginário. Não que ele não existisse, não que ele não existiu do ponto de vista cronológico. É daí que a gente tem, por exemplo, a era da Kali Yuga, que muitas pessoas confundem Kali com a deusa Kali. Mas Kali vem do sufixo Kal, que significa tempo. Então, quando o homem ele está agindo e reagindo e vivendo com base nas suas memórias, ou ele está agindo com base nos acontecimentos que não se sucederam ainda, esse núcleo de paz é perdido. Então, logo, a vida é aquilo que acontece no aqui e no agora. Para que isso aconteça, essa consciência precisa ser experiencial. Porque muita gente tem a consciência, ela sabe, mas ela não tem a consciência. São coisas completamente distintas, porque o saber é intelectual, mas quando aquele saber é decantado para o seu coração, a sua vida se torna aquilo que você acha que é o correto, etc. Né? Então, o importante dentro desse aprendizado todo é que ele migre da cabeça para o coração. Porque muitas vezes o indivíduo, ele estrategicamente pensa, agora então eu vou fazer de conta que eu estou conectado com agora, só tem a minha aguinha, só tem este microfone, o ar que eu respiro, como estratégia para ficar bem. Então a questão toda é você ter esta percepção, essa visão de uma forma verdadeira mesmo. E todos os acontecimentos da vida, sejam positivos ou negativos, isso é uma categoria, eles estão aqui para te colocar finalmente na percepção do agora. Quando isto acontece, você entra no estado de supraconsciência, que os antigos chamavam de Satori, Samadhi, ou estado da graça. Né? A própria palavra Ananda, do qual tem o meu nome, que o correto é Ananda, significa bem-aventurança. Quando se chega nesse estado de bem-aventurança, que é a percepção do aqui e do agora, o seu cérebro começa a secretar uma substância chamada anandamida. E a anandamida é um neurohormônio endógeno que, quando ela é secretado, você entra em um estado de bliss, um estado de paz, que é o estado de iluminação alcançado por yogis, por santos, etc., por místicos de todos os tempos. Então, todo o começo da nossa jornada de autoconhecimento é o ponto de estar conectado com o aqui e o agora. E a existência de um estado onde nós, se você quiser realmente alcançar mais facilmente este ponto, é você transformar toda a sua experiência humana, desde um pneu que furou quando você estava na chuva em um terreno alagado, até um prêmio que você ganhou na loteria, em uma experiência de meditação. Então, quando você vê com neutralidade todas estas coisas e você aprende a meditar sobre todas essas coisas, você pode até sentir uma dor, mas aquela dor não se transforma em sofrimento, uma vez que o sofrimento é o arraste da dor através do mecanismo da nossa memória. Isto eu acho que deveria ser uma das primeiras coisas que a gente deveria ter aprendido na vida. A gente aprende tanta coisa na nossa vida, dentro do nosso campo acadêmico e curricular, que você não vai usar na prática de forma alguma, sendo que a base sumamente essencial da vida, que é você viver no agora e estar em um estado de gratidão emocional para com ela, é aquilo que vai subtrair você do sofrimento humano. Infelizmente, a sociedade ela só coexiste harmônica e socialmente e financeiramente
através de pessoas que estão desequilibradas. Porque pessoas muito equilibradas, elas não dependem muito do sistema para nada. Elas não estão em busca de carros novos, não vão consumir tantos medicamentos, não vão em busca de comprar roupas para nutrir o seu ego, não vão buscar a aceitação de outras pessoas, logo elas vão viver uma vida mais simples, conectado com a sua essência. E este perfil de pessoa não é interessante para a engrenagem do sistema socioeconômico que a gente vive. Então não existe absolutamente nenhum incentivo para a consciência. É por isso que as coisas estão debandadas do jeito que elas estão. Infelizmente, é assim. Então sempre existiu aqueles que andaram, né, contra essa correnteza e são os ovelha negra de todos os processos de autoconhecimento. Os estranhos, né? Os estranhos. A própria religião, ela é baseada, né, na dualidade, né, quando fala de Deus e diabo, né? Por que a religião foi feita dessa forma? Dado que, segundo o que você está falando, quando você pensa assim, você está saindo do agora, né, e indo para o sofrimento. O esquema do marketing religioso é criar um diabo muito forte, porque se o diabo não for muito forte, não vai existir estímulo para as pessoas buscarem a salvação. Então é por isso que os sistemas, nós chamamos de sistemas exotéricos, ou seja, as formas externas e populares, religiosas, elas vão sempre criar um mal muito forte. De repente ela vai vender aquilo para aplacar aquela força maligna. Então é uma estratégia de marketing que existe em todos os sistemas religiosos populares. Isso não necessariamente foi criado pelos avatares das religiões. Porque os avatares das religiões, os pilares centrais, eles não tiveram aquela religião. Cristo nunca foi católico, cristão, Buda nunca foi budista, enfim. Mas Krishna não era... Krishna estava na dele, lá com as gopis, né? Mas o sistema religioso, que nós chamamos de religiões exotéricas, ou seja, as religiões populares, elas funcionam a partir do medo, a partir do momento em que a pessoa acredita numa força externa diabólica e que existe a religião que vai combater aquele mal. Então, ela é um princípio absolutamente dualizado. Não existisse isso, a religião não se formaria. Mas a religião sempre teve dois aspectos distintos. Primeiro, o aspecto exotérico, que é o aspecto popular, e o aspecto místico e transcendental. Então, todas as religiões, se a gente, por exemplo, pegar o cristianismo místico, que começou a surgir entre os cristãos que se reuniam nas cavernas, o cristianismo copta, se a gente pegar, por exemplo, dentro do islamismo, nós temos a parte mística, que é o sufismo. Então, todas as religiões vão ter um núcleo interno que é um núcleo de buscadores mais esquisitos, e neste núcleo de buscadores mais esquisitos, eles vão sentar para conversar. Será que é assim mesmo? É por essa razão que você dificilmente vê um cristão, um católico, estudando sobre a vida de Jesus. Eles não têm esse interesse. A maior parte das pessoas não tem interesse nenhum de nada. Esta que é a parte triste da vida. As pessoas não têm. Não se indagam. Não se indagam, não param para questionar nada. Porque um dos fatores mais essenciais da vida é que é a partir da dúvida que a inteligência é gerada. Acho que a gente tem que fugir das pessoas que têm certezas absolutas, porque elas já fecharam um círculo dentro de si, uma redoma dentro de si. Muitas vezes esse círculo, essa redoma é muito pequena, mas feliz daquele que é abençoado pela dádiva da dúvida, porque a dádiva da dúvida te mantém como um buscador. E sabendo que você não tem a completude do conhecimento, você sempre está aberto para coisas novas. Então, sai da ignorância, né? Sai da ignorância. E a mãe disso tudo é a dúvida. Então, a dúvida, dentro de uma ótica espiritual, é aquilo que nos mantém em constante transcendência, em constante movimento de mudança e transformação. Então, eu acho que é também, em um nível maior, o princípio da humildade. Se a gente for chegar, por exemplo, dentro de um princípio socrático, só sei que nada sei. Se de repente Sócrates se achasse o conhecedor de todo o mecanismo e de toda a formação do universo, ele teria parado seu processo de evolução. E, na verdade, a gente não sabe nada. Por mais que você estude, o seu conhecimento sempre vai ser um grão de areia perto da infinitude de tudo que existe, né? Nós somos um nadinha
tentando entender alguma coisinha. É como se tentássemos olhar o universo e as coisas através de um pequeno buraquinho, uma pequena fresta que se abre frente aos nossos olhos. Mas aquilo que a gente não conhece é um mar muito grande, né? Por isso que a humildade, o princípio da humildade, é o que permite com que a gente continue aprendendo. E a humildade se vale do benefício da dúvida. Eu sei, mas talvez não seja assim, né? Isso é em tudo na vida. Eu queria que a gente estava falando ali da dualidade e a parte, né, de Deus e diabo. Eu queria que você falasse sobre o conceito de démon, que eu já vi você falar, de daimon, né? Daimon. Então, os gregos acreditavam que existiam seres de outra dimensão, chamado daimon. Existiam daimons que eram simpáticos ao ser humano, e existiam daimons que eram, na verdade, avessos ao ser humano. Isto, na verdade, não vem bem dessa questão que os antigos gregos falavam, mas dos antigos manuscritos islâmicos, especialmente do Alcorão. Na cosmogênese islâmica, diz-se que o homem foi criado a partir do barro. Da mesma forma que nós temos, por exemplo, dentro da cristandade, que o Adão foi criado do barro. Só que dentro da cosmogênese islâmica, diz-se que houve uma raça anterior a esta criação do barro, a esta criação do homem pelo barro, através do qual Deus criou seres feitos com um corpo de fogo. E esses seres que foram feitos com corpos de fogo chamam-se djinn. E algumas raças de djinns, alguns tipos de djinns, gostam desta evolução humana, gostam de como se processa o nosso desenvolvimento, enquanto outras raças, outras levas mais belicosas, olham o nosso desenvolvimento com um olhar um pouco invejoso, visto que na nossa natureza e estrutura material, nós conseguimos ter emoções e sensações que eles, na sutileza de seus corpos, não conseguem ter. E sabendo que Deus privilegiou muito a nossa espécie, algumas raças de djinns têm inveja de nós e passam-nos a nos testar das diversas formas possíveis para tentar mostrar para Deus que a nossa raça não é tão boa assim. Aqui nós estamos falando de uma cosmogênese islâmica, mas da mesma maneira nós temos uma raça de seres invisíveis, uma leva de seres invisíveis que olham com um olhar de simpatia para nós, e outros que olham buscando testar os nossos limites. E os antigos gregos chamavam isso de daimon. Ou seja, esse conceito de demônio, de daimon, ele não é então negativo, né? Que a gente está falando. Não. Não tem nada de negativo, nada. Esses demônios que nós falamos aqui não tem nada de negativo. Mesmo que você for pegar, agora a gente vai falar de demonologia. A gente está dando uma viajada aqui e começar a falar de demonologia. Se a gente pegar, por exemplo, de um grande mito antigo, que é o mito da construção do Templo de Salomão. Salomão buscou recursos para a construção de seu templo a partir do arquiduque do inferno chamado Ashmodai. Então, através da evocação de Ashmodai, através do seu anel mágico chamado Shamir, ele conseguiu controlar Ashmodai, e Ashmodai conseguiu os recursos para que ele conseguisse construir o Templo de Salomão. Pois bem, dentro de algumas lendas, e na verdade muitas lendas, não foi só Ashmodai evocado, foram 72 demônios. Só que quando você vai ler a especialidade de cada um daqueles demônios, são coisas leves, sutis e suaves. Um ensina a encontrar ouro, outro ensina a perpetuar eternamente a sua beleza, outro vai ensinar você a manter a sua saúde de uma forma eternizada. Então, essa questão, essa forma de ver a existência de uma entidade chifruda, cheirando enxofre, isso aí é uma criação cristã, isso não existe em nenhuma tradição, nada, isso é uma deturpação de um conceito cristão. E isso precisava ser criado desta forma para existir a necessidade. Isso aconteceu na Inquisição. Você tem um livro chamado Maleus Maleficarum, que é o livro de cabeceira da Inquisição, que foi utilizado muito por um inquisidor espanhol chamado Tomás de Torquemada. Então você precisava criar um demônio muito forte, muito esperto, muito caricato,
para que você pudesse atribuir certas características humanas a sociedades com aquela entidade diabólica só para poder criar a Inquisição. A tortura foi criada pela Igreja Católica, a tortura não foi criada por outro sistema. Obviamente sempre deram uns tapas aqui e ali, isso aí sempre foi, é da natureza humana, né? Agora, a Igreja Católica precisou criar a Inquisição, a tortura na Inquisição, porque se o indivíduo confessasse a sua maquinação diabólica, os bens daquele indivíduo iam para a igreja. Se ele morresse sem confessar, iam para o Estado. Então, ele inventou a Inquisição para que as pessoas forçosamente confessassem qualquer coisa, inclusive uma compactuação demoníaca, né? Então, toda essa história é uma história da igreja cristã. Muito embora você tenha também da cosmogonia védica, que os Vedas diziam que existem certas entidades negativas chamadas Rakshasas. Então, nós temos os Rakshasas, nós temos seres que são realmente negativos, que segundo alguns textos védicos, eles vêm até de fora do nosso sistema. Obviamente que a gente não pode dar uma viajada aqui e fazer nenhuma alusão com os reptilianos hoje em dia, porque hoje em dia está uma onda das pessoas acharem reptilianos aí por tudo quanto é lado, né? Vê um artista que fez um trejeito, o cara até deu um mau jeito ali no pescoço, estão achando que ele é um reptiliano. Hoje em dia estão forçando um pouquinho a barra. Mas estas energias todas, é do bem, é do mal, nós precisamos entender a natureza do mal. E a natureza do mal não é tão má assim como nós imaginamos. É como, por exemplo, você achar que a dor que você sente quando você prende o seu dedo na porta é mal. É uma dor necessária para a preservação do ser enquanto espécie. As dores que nós sentimos no nosso corpo são necessárias, porque do contrário a gente ia sangrando, se batendo, se machucando aí, sem tomar nenhuma providência. Né? Sobrevivência. Sim, é um aviso. A espécie se extinguiria se não existisse essa dor, que é um aviso de que está acontecendo alguma coisa errada. Até uma doença é do bem, porque a doença é um grito da alma dizendo assim, você está fazendo alguma coisa errada na sua vida e você precisa parar para olhar com mais carinho sobre isso. Então, dentro dessa ótica, a visão do bem e do mal, ela muda completamente. E você percebe que são fenômenos naturais, assim como a existência da luz e da sombra. É natural que quando eu ilumine um objeto, ele projete uma sombra. Então, assim, o bem e o mal são faces de uma mesma moeda que, visto dentro de uma ótica transcendental, passam a ser fenômenos naturais da nossa existência, e o convívio harmônico com essas forças nos produz um estado meditativo. Porque meditar acendendo um incensinho, acendendo uma velinha, botando uma musiquinha tranquilinha, é alguma coisa muito fácil. Mas eu quero ver você meditar dentro da contingência real da vida. Quando você está em um engarrafamento no trânsito, ou quando o outro faz alguma coisa que lhe desagrada, aquele é o momento da sua meditação. Aquele é o momento de que você provar para a existência, para a vida e para você mesmo, que você consegue se manter sereno, compreendendo que naquilo que o outro fez não é bom nem mal. Aquilo simplesmente existe, sem julgamento. Então essa é uma dinâmica que transforma a sua vida em um exercício de meditação, onde você não mais precisará estender um tapetinho e se ajoelhar ou acender um incenso. Você percebe na natureza da própria vida um convite para essa meditação. Isso é o princípio de Advaita. Por que é tão difícil chegar nesse ponto? Porque nós não fomos educados. Nós somos educados para tudo. Você vê pessoas, por exemplo, até adolescentes, outro dia eu estava vendo umas partidas de xadrez, adolescentes com 13, 14 anos, com uma destreza no enxadrismo de uma forma absurda, porque eles são treinados. Nós não somos treinados para a percepção da realidade de uma forma transcendental. É simplesmente treino, então. É simplesmente treino, ensino. Que pai que você vai ver falando para o filho, fique tranquilo, está tudo bem, tudo é um fenômeno da transcendência, entre em paz com isso tudo. Nós vivemos geração após geração na perpetuação da ignorância. Isso que é o problema. É assim. Mas você acha que a gente nasce já com esse conhecimento e a sociedade nos corrompe para esquecer disso? Eu acho que se a gente achar que a sociedade nos corrompe para esquecer disso, a gente vai cair novamente no vitimismo. Certo. Muito embora a gente tenha civilizações onde se pauta, por exemplo, tem o país da felicidade, que é o Butão. Exato. Os caras que nascem lá no Butão, eles têm um sistema onde desde criança eles já aprendem certas éticas espirituais. Mas eu acredito que mesmo aquilo ali é um merecimento. A própria pessoa escolheu, quando não estava nessa dimensão,
Tipo, vou nascer no Butão. Ou vou nascer em pais mais esclarecidos. Porque o meu Dharma está mais em correspondência com aquilo. Então, é muito escolha da alma. Porque nós escolhemos passar por perrengues e estes perrengues vão nos lapidando de uma certa maneira, porque até o perrengue é do bem. Eu já passei muito perrengue na minha vida. Todos os perrengues pelos quais eu passei me levaram a estudar tudo que eu estudei. Se eu não tivesse passado os perrengues, eu não estaria sentado aqui na frente de vocês conversando nesse momento. Então, a gente também não teria criado o podcast. Não teria criado o podcast, né? Então, a gente vê que todas as ansiedades, as depressões, tem gente que tem surtos de pânico, tem gente que é muito sensível. Se ela aprender a abençoar aquilo, sabendo, isto é um grande aprendizado pelo qual eu estou passando na minha vida, que vai me criar forças para um trabalho futuro que eu vou ter, essa dimensão, essa ótica já transforma completamente o sofrimento. Então, para isso, você precisa aprender a ter uma perspectiva positiva de todos os fatos da sua vida. E, mestre, pensando na pergunta, quem sou eu, né? Eu sou a minha própria consciência ou eu sou a experiência, os meus pensamentos, as minhas emoções? Se desse para definir isso. E para complementar, quando a gente estava estudando sobre o tema do autoconhecimento não dual, ele fala que essa pergunta ajuda a dissolver o ego. Então, se você puder passar pelas duas... Realmente ajuda. Se você, por exemplo, começar a se questionar isso, quem sou eu, você vai chegar a definições daquilo que eu não sou. Porque você vai ver assim, puxa, eu sou os meus pensamentos. Mas quando você pergunta quem sou eu, existe alguma coisa perguntando e alguma coisa pensando. Logo existe você e você percebe que existe o pensador. E muitas vezes o observador. Então, esse distanciamento entre você que pergunta e aquele que é o respondedor, o que é o fazedor de todo o barulho mental, você vai ver que existe uma distância. Quando você começa a distanciar-se, você vê que você tem um corpo, você não é esse corpo. Muito embora você use o corpo para suas atividades do cotidiano. Você também vê que você tem uma mente. Essa mente é necessária para as suas funções. E você tem também sentimentos que surgem como nuvens no horizonte. Elas surgem lá e elas se dissolvem do outro lado. Existe um processo de não permanência nisso tudo. E se você ficar silencioso observando tudo isso, você vai perceber que essas coisas existem independente de você. O treinamento, que é a meditação, vai desvincular você de todos esses corpos ilusórios que você tem, mas não são você. Porque aquilo que você é não pode ser respondido através de um elemento retórico. Não pode ser respondido por frases, porque quem faz frase é a sua própria mente. E aquilo que você é está além da mente, está além das suas emoções, está além de um campo cognitivo e retórico. Então, aquilo que você é sentido, é percebido. Seria o eu superior? O eu superior ainda é alguma coisa racionalizável. Certo. Mas chega a um ponto em que você não consegue nem racionalizar sobre isso. Este vazio que é subjacente a toda forma de raciocínio, inclusive o raciocínio metafísico, é aquilo que você é, que não vai ser expresso por nada. É um sentimento. Aí no final, você vai falar assim, eu sou o que eu sou. Porque ele não é traduzível, nem reconhecível por nenhum adjetivo, por substantivo algum. Isto é um checkmate na mente. E quando a mente entra em checkmate, surge uma zona de silêncio profundo. Ou seja, isto é um desenvolvimento filosófico que vai terminar em um silenciamento da sua mente. Porque se você der corda para a sua mente, ela não para. A sua mente não para, ela vai tentar, depois que você conseguir uma resposta, ver, mas será que é bem isso? Ela não vai te dar paz em nenhum momento, mas haverá um momento em que você cansa de se perguntar e aquele silêncio subjacente, aquilo é você. Você é um ser que nunca nasceu, que nunca morreu, que você usa corpos perecíveis, que você se utiliza de um atributo mental para poder racionalizar e interagir com o mundo à sua volta, que você também tem emoções, que você também tem um corpo ilusório, físico, perecível, fruto de seu tempo, com começo, meio e fim, mas você está testemunhando toda essa interação. Este ser que testemunha a interação dos nossos corpos com o mundo objetivo é aquilo que você é. E que então não tem nem nome. Então é diferente da consciência. Não é, então. Certo? A consciência, o que acontece é o seguinte, a pessoa pode se embramar muito nisso tudo, porque ela pode criar dentro de si uma subpersonalidade observadora.
E aí está o gatilho da Olha. coisa. Ela cria uma subpersonalidade mística, e essa subpersonalidade mística começa a observar outros aspectos de sua própria personalidade. Então, é uma parte da mente que você colocou em um altar, dentro de um enlevo místico, dentro de uma moldura espiritual, que está observando as outras partes. Mas aquilo é mente ainda. Aquilo é ilusório. Nossa, Ou perfeito. seja, quando a minha personalidade não sou quem eu sou, certo? A sua personalidade é algo que não vai ser traduzido por nenhum componente retórico e mental. É uma percepção. Tanto que quem chegou nesse estado, ela não consegue nem transferir isso para o outro, porque é uma experiência mística. Inclusive, um dos grandes truques da mente, quando a mente não tem mais cartada nenhuma para nos distrair, ela nos dá frases místicas e poemas transcendentais. São as últimas cartadas da mente. Ela começa a mostrar figuras de Buda, imagens de Saint-Germain, ela começa a mostrar, sei lá o que, coisas da Atlântida, da Lemúria, etc. São ainda distrações da mente. Né? Então, quando nós chegamos nesse ponto de vacuidade, é o nada. É esse ponto de vacuidade que é só sei que nada sei, e não existe mais pensamento de nada. Você não elegeu uma subpersonalidade para analisar as personalidades inferiores. A mente é muito astuta. A mente é o labirinto de Minotauro. Então, para a gente conseguir escapar disso, a gente precisa respirar bastante, meditar bastante e transformar a nossa vida em um exercício de meditação. As pessoas elas pensam assim, eu medito todo dia. Não, você deveria entender que a meditação é a sua própria vida. A meditação começa quando você acorda e não termina mais. Ou seja, o despertar seu é quando você percebe, eu estou em um espaço contínuo de meditação, onde eu preciso observar a interação da vida dentro de uma outra ótica. Para esta pessoa não faz mais sentido sentar para meditar, porque ela medita o tempo todo. Ela busca ver a realidade e todas as suas experiências dentro de um outro foco. Aí sim. Só que isso leva tempo, né? E a gente tem que ter muita paciência para com a gente mesmo. Tem um ensinamento de Jesus que eu até hoje não entendi muito bem. Talvez você possa me ajudar. Que ele fala que você precisa morrer para nascer quem você sempre foi. Sim, isso O que seria isso? Isso aí tem a ver com o que a gente está falando? Tem, 100% tudo a ver. Por exemplo, isso aí é uma alusão alegórica ao livro tibetano dos mortos. Certo. Livro tibetano dos mortos e até o conceito do próprio Tantra, porque existem muitas vertentes do Tantra, onde os antigos tântricos, chamado Kapalika, eles meditavam, eles bebiam água dentro de um crânio humano. Ou seja, a proximidade com a morte é aquilo que lhes criava a percepção da realidade da vida. Então, a morte é você morrer para o seu ego. Quem consegue morrer para o seu ego quando o corpo ainda tem muita energia, ele se ilumina. Então, essa morte mística é uma morte da transformação alquímica, é a morte da fênix. Então, a fênix ressurge das suas próprias cinzas. Então, essa morte mística é você morrer para tudo aquilo que você já foi. Agora, psicologicamente falando, quando você decide viver desconectado das suas memórias do passado, porque todas as nossas memórias... Por que a gente usa a nossa memória? Porque nós não queremos sofrer. Então, você usa todos os acontecimentos do seu passado para que, quando você tiver que tomar alguma decisão, você consulta todas as suas experiências do passado para você eleger se vai ser melhor ir para a esquerda ou para a direita, porque na verdade não existe uma confiança no fluxo da vida e você acha que a sua mente tem o poder de decidir o que é melhor para você a partir da sua base de dados da sua memória. Só que com isso nós criamos uma vida baseada em variáveis, muitas vezes variáveis de dor, variáveis traumáticas, e muitas vezes uma pessoa que teve muitas experiências traumáticas em sua vida, ela vive uma vida fundamentada no medo e não no amor. A vida fundamentada no amor é confiança pura. É acordar e confiar que existe uma inteligência infinita coordenando toda a criação, que tem coordenado infinitamente toda a inteligência desde o princípio dos tempos e que você é mais uma célula dessa inteligência infinita. Então, essa consciência leva você a não precisar e não depender do seu banco de memórias que você acumulou durante a sua vida, memórias estas que são muitas vezes memórias traumáticas, especialmente porque todas as memórias traumáticas elas estão mais fixadas dentro do nosso corpo de dor e você vai ter uma experiência futura livre das suas dores. Isso é viver a partir do caminho do coração, da confiança, da entrega. Isso deveria ser uma experiência que a gente deveria
tentar fazer todos os dias. Na verdade, o essencial da vida nós não aprendemos. Nós aprendemos inúmeras coisas na nossa vida. Nós aprendemos matemática, tem gente que faz engenharia, aprende cálculo 1, cálculo 2, integral, etc, etc. Mas você sabe viver? Você sabe respirar? Você tem paz no seu coração? Né? As coisas mais essenciais da nossa vida, infelizmente, nós não aprendemos. Não se ensina. Não se ensina, porque no momento em que você aprender tudo isso, você vai ser uma ovelha negra. E as ovelhas negras não são interessantes para nenhum sistema. Você não vai comprar tanto remédio, você não vai comprar tanta roupa e você não vai querer trocar de carro todos os anos. Você não vai ser uma peça interessante para o sistema. Isso é grave, mas a realidade da vida é essa. Você vai falir, quebrar o sistema. Você vai quebrar o sistema. Imagina se grande parte da humanidade tomar essa consciência. Você quebra o sistema. Então, e fazendo paralelo com o Daimon e a igreja não deixa de ser uma política também, né? Então, você concorda que para a igreja o bom é a massa? É quem simplesmente abaixa a cabeça e faz o que é pedido. O Daimon, na verdade, ele traz na gente, ele aguça vários pontos positivos. Por exemplo, nossa criatividade, todos os... Dá a impressão que a gente vai criar uma seita satanista agora. Não, mas eu digo... O pessoal está acompanhando lá em casa. Eu digo, todos os pintores, os filósofos daquela época, eles eram perseguidos, né? Por quê? Porque eram eles que, através do Daimon, se diferenciavam da massa. Como se fosse uma rebeldia, né? E a gente está falando do sistema em relação a quem não se predispõe a ser buscador, né? Entendi. Então, o Daimon e a igreja pode ter essa relação também? Entendi. Então, espero que o nosso conteúdo não seja censurado aqui. Mas enfim. Fica tranquilo. A igreja tem um aspecto e um aporte político muito grande. Isso sempre teve. Existe o lado místico da igreja, existem muitos santos, como São Tomás de Aquino, que faz referências muito transcendentais à própria experiência meditativa do ser. Então existem muitos santos, muitos eruditos dentro da igreja católica que conseguiram transcender isso. Agora, a massa nunca compreendeu nada, a massa nunca vai compreender nada. Então estas religiões externas, elas são religiões de natureza política, de controle de massa mesmo. Agora, a compreensão dessa energia dos daimon, ou seja, do lado B da vida, libertaria o indivíduo da própria religião. Com toda certeza. Então, esse assunto mais de alcova, de rebeldia, nunca vai ser bem-vindo por nenhum princípio religioso. Que as religiões, na sua maior parte, elas são dualistas. Elas acreditam que existe uma força negativa, uma força diabólica que está tentando o ser humano e Deus tentando controlar aquela força. Que é igual a política, né? Esquerda e direita. Igual a política. A politização, ela tem esse lado aí também. Entendi. E as escolas de mistérios? Será que a gente pode entrar nesse tema? As escolas de mistérios. Bom, as escolas mais antigas de mistérios, a gente precisa voltar muito no tempo para a gente compreender essas histórias todas, né? Vamos lá. Como a gente começou a falar. Que a gente tenta inventar a roda hoje em dia. Mas pessoas como nós, há muito tempo, já se reuniram para discutir os mistérios da vida. Talvez a escola de mistérios mais antiga que esta Terra já concebeu, ela teria sido hipoteticamente criada há 50 mil anos atrás. Caramba. 50 mil anos atrás é muito bastante tempo. Chamada Escola Naakal. Por que nós falamos hipoteticamente falando? Porque estas raízes, nesse ancestralismo todo, eles são creditados a civilizações que não são documentalmente aceitáveis, como a civilização da Lemúria e Atlântida. A Atlântida ainda é mais ou menos aceitável, porque Platão escreveu um livro chamado Timeu e Crítias, onde contou a história da Atlântida, narrada pelo seu cunhado. Cunhado é o marido da irmã, como é que fala? Cunhado. Cunhado, que havia visitado sacerdotes no Egito, chamado Solon, que quando de seu retorno descreveu que os sacerdotes haviam dito que eles, os egípcios, eram herdeiros de uma tecnologia proveniente de uma grande civilização que submergiu, chamada Atlântida. Isso está escrito no Timeu e Crítias, escrito por Platão. Alguns esotéricos e metafísicos falam de uma civilização anterior, chamada Lemúria. Nessa civilização chamada Lemúria, surgiu uma classe de pessoas esquisitas. E essa classe de pessoas esquisitas, elas se encontravam
se questionando sobre a realidade da vida ou se só existia aquilo mesmo. Estas pessoas criaram a primeira escola de mistérios, chamada Escola Naakal. Estas escolas de mistérios, elas são, nós chamamos assim em termos mais técnicos, são rizomáticas. O que é um rizoma? Dentro da botânica você tem que um rizoma é como se você tivesse um caule enterrado, um caule subterrâneo. Então você planta uma batata, você tem uma batatinha aqui, mas ele vai fazendo um caule subterrâneo, de repente você vai ver uma batata surgindo a 1 metro, 2 metros de distância. Isso é um rizoma, né? Então as escolas de mistérios também elas são rizomáticas. Elas surgem em determinados momentos e elas se ocultam muitas vezes durante um período de tempo específico e elas eclodem em uma outra porção de tempo e espaço, né? Assim funcionam as escolas de mistérios. Essas escolas de mistérios, então, a mais antiga de todas seria essa escola chamada Escola Naakal. Elas se ocultam por questão de perseguição e afins? Existem muitas escolas de mistérios que foram ocultadas por perseguições ou que elas já encontraram as pessoas necessárias para que elas fomentassem um determinado momento histórico e aquilo se extinguiu. Porque, na verdade, as pessoas se encontram por empatia vibracional. Essa que é a grande realidade. Faz total sentido. Na vida, assim. Ainda mais os esquisitos, né? Ainda mais os esquisitos. É por empatia de vibração. Então, surgem essas escolas durante um determinado período de tempo. Elas parece que morrem, mas elas ressurgem um tempo depois. Talvez a Escola Naakal tenha ressurgido na 18ª dinastia, dinastia de Akhenaton. Isso faz 3.500 anos antes de Cristo, e ressurgiu uma escola através do próprio Akhenaton, porque antes da vinda de Akhenaton, o Egito todo era um componente era uma religiões politeístas. Ali tinham deuses para tudo quanto é tipo, né? Tinham deuses de todos os lados, né? Chegou Akhenaton e falou assim: o negócio é o seguinte, a partir de agora não vai ter mais esse monte de Deus, não. Nós vamos instituir um sistema de crença única, onde só vai ter um Deus chamado Atum, que é o disco solar. Então ele destituiu todo o panteão anterior a ele e instaurou essa escola de mistérios, que era o ressurgimento da escola Naakal, lá no Antigo Egito, na 18ª dinastia. E só que ele falou o seguinte: só que a partir de agora, todo o conhecimento que nós vamos perpetuar, ele precisa ser um conhecimento explícito. Até a 18ª dinastia, a figuratividade de todas as expressões eram muito simbólicas. O desenho, por exemplo, você vê no Antigo Egito, as pessoas são desenhadas, por exemplo, de ladinho, a mão em 90 graus. Né? A partir da 18ª dinastia, chamado período Amarna, as pessoas precisariam ser figuradas na altura exata delas, desenhado na perspectiva exata, e todo o conhecimento precisaria ser passado de uma forma literal. Então ressurgiu a escola Naakal no Antigo Egito. Ok? Na 18ª dinastia, 3.500 anos antes de Cristo. Faz tempo para boa. Essa escola durou não mais do que 18 anos. Caramba, foi super rápido. Essa escola durou muito pouco tempo. Ela tinha por objetivo a criação de seres imortais. Caramba. Isso é grave, né? Eles eram além, né? Eles queriam criar seres imortais. E existia tecnologia para isso? Talvez sim. O homem de hoje em dia não consegue construir uma pirâmide réplica, por exemplo, da de Kelps. Se você pegar a menor pirâmide do Egito, pirâmide de Djoser, em Saqqara, não consegue fazer nem aquela, né? Aí a gente pergunta, será que tinha tecnologia para aquilo? Talvez. Então, as coisas são meio diferentes. Aí eles pensaram assim: nós vamos criar uma escola de mortalistas. Nessa escola de mortalistas, as pessoas podiam entrar livremente. Para sair, eles saíam através de testes muito rigorosos. Só que as tradições rezam que só saíram nesses tempos todos, nesse período de 18 ou 20 anos, 600 mulheres. Nenhum homem passou nos testes. E essas mulheres saíram desse círculo egípcio e constituíram a fraternidade essênia, do qual veio Maria, a mãe de Jesus. Então, Maria, mãe de Jesus, da fraternidade essênia, seria uma dessas imortalistas. Essa linhagem egípcia é chamada de Maaca Tamar, ou Tamires, como é conhecido o nome de Maria dentro de algumas linhagens. Então, essa escola essênia teria vindo de uma escola de mortalistas, fundada a partir do ressurgimento da escola Naakal na estrutura da 18ª dinastia de Akhenaton, né? Caramba. Então isso aí é punk mesmo.
porque o objetivo deles era a imortalidade. E eles não conseguiram. Não sei. Boa pergunta. Pode ter ficado perdido, né? Não sei. Essa que é a questão, né? Não sei. Porque, veja bem, hoje em dia a ciência coloca que o tempo de duração do corpo humano... Porque, veja bem, a célula está se regenerando o tempo todo. Está morrendo célula e nascendo célula o tempo todo. Por que já nasce uma célula velha? Podia renascendo célula nova, mas descobriram que tem o comprimento dos telômeros. Esse comprimento dos telômeros é o que cria o nosso relógio biológico. A ampulheta do ser humano é o comprimento telométrico. O que é isso? De biologia eu sou péssimo, mas existem certas segmentações do nosso DNA que o comprimento delas é que determina o quanto que a pessoa vai viver. Então, se você conseguir conter o comprimento desses telômeros na rede do seu DNA, você faz um ser imortal e só nascer célula boazinha e célula saudável dentro de você e você não morre mais. Caramba. Agora, a questão toda dos egípcios é que eles queriam a imortalidade não necessariamente no mesmo corpo físico. Por isso, eles podiam transmigrar as suas almas em um outro corpo. É como se você, por exemplo, mantivesse a mesma cabeça, o mesmo conhecimento, o mesmo tudo, só mudasse de corpo. De casca. De casca. Não é? Como se pegasse minha consciência, tudo... E botasse em outro corpo. Outro lugar. Isso é muito maluco. Muito. Isso é muito maluco mesmo. Tem gente que quer isso hoje, né? Tá tem chegando gente que nisso. quer isso hoje. Isso é muito maluco mesmo. Agora, a gente está falando do Egito de 3.500 anos atrás. Agora, os caras faziam coisas que hoje em dia a gente não consegue fazer. Imagina 3.500 anos... Desculpa, antes de Cristo. Então, 3.500 mais 2.000, né? 5.500 anos de Cristo. É muito tempo. Sim. Né? O Maurício até comentou, será que tinha tecnologia para isso, né? Mas talvez o nome tecnologia, como a gente vê hoje, é algo completamente diferente do que eles tinham lá. Porque aparentemente eles eram mais inteligentes, né? Eu acho que tinha uma coisa chamada magia. Agora, Arthur Clarke dizia assim, a magia é a tecnologia que a gente não compreendeu ainda. Nossa, muito bom. Aí é fogo, né? A gente não compreende, chama aquilo de magia, mas existem leis naturais atuando sobre essas coisas todas. Agora, é que eu estou lembrando... Mas onde que a gente perdeu isso daí? A gente perdeu isso no reset entre as guerras. A gente perdeu isso aqui na transição do século XIX para o século XX. É o sumiço da Tartária. Então, houve a necessidade de que o conhecimento humano fosse cortado. Eu me lembro que eu tive nas minhas mãos uma xerox da Scientific American de 1920 e pouco, onde ali estava uma descrição de como que os antigos egípcios construíam as pirâmides e estava explicando os princípios da levitação magnética e da levitação sônica. Não estou falando de uma revista mística, estou falando de uma Scientific American de 1920 e pouco. Então, existiu um momento da nossa história onde todo o conhecimento precisou ser tesourado. O conhecimento precisou ser tesourado porque era um conhecimento que iria levar o homem a uma libertação. Só que se o homem entrasse nesse status tão libertador, ele não seria útil para o sistema oportunamente. Então, existiu grandes golpes na cultura onde literatura foi apagada. Por exemplo, se pegar até aqui nas Américas do Sul, porque quando Pizarro chegou aqui e descobriu a cultura dos maias, os incas, os astecas, ele queimou todos os livros. Porque ele era cristão, ele achava que aqueles livros faziam parte de um contexto herético, né? E queimou aquilo tudo. Você tem a biblioteca da Alexandria, que foi queimada pelo general Ibn al-Asi, porque ele era muçulmano e ele achava que todo aquele contingente de conhecimento era um conhecimento herético também, né? Então, a gente teve muitas queimadas do conhecimento, mas nenhum foi pior do que, do que a queima do conhecimento, que foi no período interguerras, né? A história foi reescrita. E nessa reescrição da história, nós temos, hoje em dia, uma narrativa que é totalmente diferente dos fatos como eles aconteceram. Então, isso é muito grave. Por que a Biblioteca do Vaticano ela não é aberta ao público? O que eles perderiam se aquela biblioteca fosse aberta? Por quê? Porque, veja bem, as cruzadas saqueavam tudo, a campanha dos cruzados, eles saíam atrás do Santo Grau, mas eles saqueavam tudo, o ouro eles recolhiam, tanto que foram os primeiros banqueiros, foram os cruzados, e os livros eles levavam para a igreja. Então, os livros de todas as civilizações saqueadas compuseram a Biblioteca do Vaticano. Então, imagine o que não tem lá.
A riqueza de conhecimento. Né? Agora eu até me perdi porque você fez uma pergunta que eu esqueci. De onde acabou esse conhecimento todo? Porque a gente estava falando lá de 3.500 a.C., né? Sim. Da 18ª dinastia, que foi quando ressurgiu a escola de mistério depois lá da Lemúria, né? De 50 mil anos antes de Cristo. Então, ressurgiu em 3.500. Sim. E a gente estava falando que, poxa vida, né? No Antigo Egito, eles tinham uma tecnologia que a gente não sabe falar se é uma tecnologia, que eles eram tão inteligentes mais do que hoje. E chegamos e eu te perguntei, onde você falou que a tecnologia, na verdade, seria a magia que ainda não compreendemos. A magia que ainda não compreendemos, exatamente. Exatamente. Então, ainda bem que você acompanhou o raciocínio. Então, esse ponto aí, ele é uma paulada na consciência. Se a gente pensa assim, a magia é a ciência que nós não compreendemos ainda. Se você pegar, por exemplo... O que seria magia? Quando você fala, seria o que? Alquimia? A alquimia também. A alquimia vem a raiz da palavra alquimia vem de alchemistry, química integral, né? Então, grandes descobertas da química foram feitas pelos alquimistas antigos, né? Então, a ciência da alquimia... Eu tive livros de alquimia, obviamente que reproduções, que estava ali o carimbo da Biblioteca do Vaticano. Olha só. Ela tem tudo. Se você perceber, o que eles têm? Eles têm tudo. Sempre tiveram tudo, né? Agora, então eu vou contar o ressurgimento de outras escolas, de outras fraternidades ocultas, a gente vai entender o porquê que isso aí foi tosado, né? Então, por exemplo, houve um grande ressurgimento de escolas de mistérios bem fortes mesmo, mais ou menos 300 anos, deixa eu me lembrar exatamente a data, 300 anos antes de Cristo, na Índia. Na Índia teve um grande conquistador, chamado Ashoka. Ashoka foi o grande conquistador, se converteu ao budismo, tanto que se você olhar na bandeira da Índia, você vai ver uma roda no centro, é a roda de Ashoka. Aquilo chama-se roda de Ashoka. Que legal. Né? Então Ashoka foi o maior e mais agressivo de todos os conquistadores da Índia. As conquistas de Ashoka iam para onde a gente... para o Nepal, onde é o atual Paquistão agora. Era tudo, ele era dono de tudo. E ele tinha um grande interesse pelo conhecimento. E ele achou que o conhecimento poderia ser utilizado para o mal. Então, nas suas conquistas, ele ia buscando as pessoas mais sábias. E conservava essas pessoas e trazia-as para perto. Ele foi trazer, veja bem, a Índia não é pequena. A extensão territorial de lá é gigantesca. Sempre teve muita gente. Uma terra que fomentou muita sabedoria. E em todas as conquistas ele chegava e falava assim, eu quero saber quem são os sábios. Os sábios ele trazia para perto de si. Ele compilou 9 níveis das possibilidades do conhecimento humano. Desde gravitação, desde matemática, passando por imortalidade, passando por influência magnética, influência pessoal. Ele codificou todo o conhecimento humano em 9 esferas. E pediu para que estas pessoas, que seriam as 9 pessoas mais inteligentes de todo o território conquistado, que fossem guardiões de um conhecimento oculto, guardiões de um conhecimento ancestral. Esta escola de mistérios ficou conhecida como a escola dos 9 desconhecidos. Certo. Só que aconteceu que Ashoka entrou para uma batalha na qual ele foi emocionalmente muito tocado, chamado Batalha de Kalinka. E nessa Batalha de Kalinka, ele se compadeceu da mortandade que aconteceu com aquelas pessoas. Ele falou assim, eu não posso continuar sendo violento dessa forma, porque eu consigo dominar tudo o que eu consigo pelo conhecimento que eu tenho. Então ele pediu para que estes 9 desconhecidos se ocultassem, e a ocultação desses 9 desconhecidos criou um soterrar do conhecimento ancestral naquele momento. Isso nós estamos falando de 300 anos antes de Cristo. Estes 9 desconhecidos, eles se ajudavam mutuamente, e existia um 9º desconhecido que tratava da imortalidade. Essa escola ressurgiu primitivamente no século XIII. No século XIII, na região que nós chamamos hoje, onde é a Turquia hoje em dia. O ressurgimento dessa escola de mistérios, que era um revivalismo destes 9 desconhecidos, criou o início do Império Otomano.
O Olha. início do Império Otomano veio através de um homem chamado Osman I, filho de Ertuğrul I, que era contactado diretamente por 9 sábios que vinham da escola de Ashoka. Então o Império Otomano reinou durante muito tempo. Muito. Até a Primeira Guerra. Então, 1914. Ali, exatamente, foi o último califa foi Abdul-Hamid, que foi deposto para que criasse, então, a Primeira Guerra Mundial e acabou tudo. Por que Abdul-Hamid foi deposto? Porque o Império Otomano, no Império Otomano, tinha todos os poços de petróleo. E até então, todas a maquinaria, trens, navios, era tudo a vapor. E entendeu-se de que o petróleo seria a nova fonte de energia do mundo. Da mesma forma que o Elon Musk quer agora ir na Lua, porque lá tem hélio 3 e ele vai trazer hélio 3 para a nova tecnologia de propulsão e funcionamento do nosso sistema tecnológico, na época era o petróleo. Então, de repente, o mundo pensou, como que agora nós vamos usar o petróleo se todo o petróleo é dos otomanos? Então, nós vamos deixá-los mais fortes ainda. Então, houve um ataque massivo às crenças no Império Otomano, especialmente pela estrutura da Inglaterra, para que o Império Otomano se desmembrasse, para que os países formados pudessem compartilhar o petróleo, e foi feito um ataque extremo ao sistema de crenças do Império Otomano, que consistia no revivalismo dessas escolas de mistérios que tinham relação com os 9 desconhecidos. Nesse momento, as tarikas, que eram as escolas de mistérios Sufi, se recolheram em núcleos muito fechados. E as tarikas começaram a ser destruídas pelos próprios muçulmanos, as tarikas islâmicas muçulmanas começaram a ser destruídas e perseguidas pelos próprios muçulmanos na época da Guerra Fria. Então, as escolas de mistérios, elas sempre, rizomaticamente falando, elas vão eclodindo e elas obedecem um tempo de exposição. A grande questão aqui é que na queda do Império Otomano, 1924, propriamente dita, que foi deposto o califado, o Império Otomano disse assim, em 100 anos, não, foi em 1922, em 100 anos nós voltaremos. Isso onde hoje em dia nós chamamos de Turquia, onde tem lá uma tal de lugar chamado Casa de Osman. 100 anos passou, né? 2022, quando foi 22, o que aconteceu? Terremoto na Turquia. É mesmo. Entendeu? E aqui, obviamente, que eu não quero ser conspiracionista, mas já sendo, e hoje em dia a humanidade tem arma sísmica. Você tem arma sísmica, você consegue produzir um terremoto, você consegue produzir um tsunami. Não é? Sim. E aí como fica tudo isso? Então nós temos um alinhavar de tantos mistérios, de tanta coisa na nossa vida, que por mais que a gente pesquise e cave, vai ficar ecoando no fundo aquele só sei que nada sei, mas que onde há fumaça, há fogo, que é uma coisa assim. Isso é verdade. E hoje, tem alguma escola de mistério que tá rolando que tá aí? rolando? Ou hoje as escolas de mistério são os esquisitos que ninguém dá bola e é contra o sistema? Os esquisitos que ninguém dá bola estão muitas vezes tentando buscar os seus iguais para compor uma nova inteligência, uma forma de viver alternativamente. Acredito isso. Acredito que existam escolas de mistérios, núcleos fechados, né? Hoje. As grandes instituições como a Sociedade Teosófica, como a Eubiose, como muitos núcleos assim, eles hoje em dia são muito restritos, mas eu acredito que nós estamos vivendo agora, neste exato momento, o Apocalipse. Para mim isso aqui Nós é o Apocalipse. estamos vivendo. Sim, para mim é o Apocalipse agora. E neste nosso novo Apocalipse não tem sentido mortes físicas, cataclísmicas, porque as pessoas lucram com a existência de pessoas. Os comandantes lucram com a presença de pessoas, mas nos é sequestrada a nossa alma. Nossa, muito bom, hein? Entendeu? Não precisa perecer corpo. Porque o corpo é necessário para manter o sistema funcionando, claro, para comprar, claro, para consumir, sim, mas sim, deixa as pessoas doentes, claro, deixa as pessoas com depressão, sim, com ansiedade. Sim, e claro, quanto mais depressão, mais ansiedade, mais elas vão consumir. Sim. Elas estão mortas, mas estão achando que estão vivas. Exatamente, tipo é isso mesmo. Então é um Armagedon que não é interessante a morte do corpo. Caramba. E nesse Armagedon, o que vai acontecer é o sequestro da alma. E vai desembocar onde será isso? No transhumanismo.
que seria isso? Transhumanismo é o hibridismo entre máquina e humano. Com a inteligência artificial. A inteligência artificial. Já tem caras que estão com implantes no cérebro, que você tem um chat GPT que responde diretamente no teu cérebro. Aí é grave, hein? A Isso é muito Neuralink, grave. né? Isso é grave. Isso é grave. O cara nem precisa digitar mais. Já tem um implante, ele já está se comunicando com a inteligência artificial. E aí como fica? Como é que fica esse cara numa faculdade? Ele precisa? Não precisa de nada mais. Esse cara não precisa de nada mais. Então, ele vai... Agora, onde está a alma humana? A alma humana é aquele que não sabe, não tem graça saber tudo. Pensa bem. Humanamente falando, não tem graça você saber tudo. É bom quando você pega um chat GPT e brinca com ele pode te dar uma série de instruções, mas você perde a humanidade. Que é o benefício da dúvida que você falou. O benefício da dúvida. Você ser um buscador. Sim, você perde tudo, né? O que você pensa do Elon Musk? Porque a gente nunca teve, acho, ou pelo menos no passado recente, um ser humano atuando em tantas áreas, né? Será que ele vai ser bom ou mal para a humanidade ou vai ser um ensinamento? Eu acho que é o seguinte, ele não vai ser nem bom nem mal, vai ser necessário. Fazer o quê? A gente está realmente nesse Armagedon, é aqui o Armagedon, já está acontecendo, existe uma batalha espiritual pelo qual todos nós estamos passando. Isso o transhumanismo é uma coisa que não tem como não chegar nisso, né? Mas é a perda da pureza. Eu acho que vai existir um dia um homem que vai sonhar em morar no campo, em uma casinha de barro e plantando umas coisinhas assim, tendo uma vaquinha para ordenhar no final da tarde. Isso vai ser uma vida qualidade simples. de vida, uma vida simples. Uhum. Isso vai ser um desejo. Isso vai ser um desejo. Isso vai ser um sonho de consumo. Ao invés de um carro, de uma casa gigantesca. O sonho de consumo vai ser isto que proporciona para você a paz interior e a sensação de humanidade. Inclusive, muitos dos papos de que tem, por exemplo, muitas visitações extraterrestres aqui, com o intuito de conseguir entender por que nós somos tão humanos. A nossa verdadeira riqueza é a nossa imperfeição. Certo. Nós queremos jogar fora aquilo que é a nossa verdadeira riqueza. Porque é essa sua imperfeição que cria a cooperação de você com o outro. Uhum. A integração de você, a busca de um complemento com aquilo que você não sabe, não é? Então eu acho que a gente está nesse momento da Terra que pode acabar tudo, mas já está acabando tudo. A consciência já está sendo acabada. Você não vê uma pessoa mais vivendo sem a presença de um celular. Não é? Nós já estamos numa dependência da máquina absurda. Daqui a algum tempo não vai mais ter papel moeda circulando. Todos os seus trâmites comerciais e financeiros vão estar absolutamente controlados através de um processo numérico. Traqueados, né? Traqueados. Você vai ser traqueado em tudo. E de repente... Controlado, né? Controlado. Agora, de repente, vamos supor, dá um pulso eletromagnético que queima todos os aparelhos eletrônicos. Isso é possível. Se o Sol der um tilt aí no Sol, o que é possível de acontecer, e der um pulso eletromagnético, todos os chips do mundo queimam. E aí, como é que você faz? E o dinheiro seu, onde é que está? Seu dinheiro era um número, mas esse número não existe mais. De volta a pé por causa das cavernas. Gente, exatamente. Então, a gente vai estar tendo que aprender um sobrevivencialismo na base da faca. A gente parece que está falando de uma coisa aqui muito escatológica, mas isso aqui é muito real. Isso pode acontecer a qualquer momento. Porque nós criamos uma dependência tecnológica, mas a tecnologia ainda é muito frágil, porque ela depende da eletricidade. E isto, dependendo do contexto onde ela se encontra, é extremamente frágil. A gente já fica desesperado no dia que acaba a energia elétrica, que você não consegue ligar o computador. Outro dia deu um tilt aí com um software de não sei aonde, pararam todos os voos de metade do mundo. Exatamente. Né? Então é muito frágil. O nosso sistema está dependendo da eletricidade mesmo. E aí como fica? Mas eu gostei muito quando você falou que a nossa virtude é a imperfeição, né? A nossa Porque, virtude é a imperfeição. no fundo, o perfeccionismo é uma coisa, é um vício, né? É um vício. Primeiro que não se consegue. Segundo que gera uma autocobrança terrível. Segundo que você não vive com essa busca por esse perfeccionismo. E detalhe, a consciência da sua imperfeição leva você a uma das maiores virtudes, que é a humildade. Olha. Essa é boa, hein, Rosa, pra você, hein? Né? A consciência dessa imperfeição, você fala assim, eu estou fazendo o melhor que eu posso, mas eu sei que eu sou um ser imperfeito. E está tudo bem.
E você convive com aquilo, e você interage com as pessoas, e tá tudo bem. Isso ajuda a lidar com o sentimento de culpa, né? Que muitas vezes surge por, eu não fiz o melhor que eu poderia ter feito. Porque sempre dá para fazer melhor. Sim, mas na verdade é o seguinte, nós não podemos ter pressa e estamos fazendo o melhor que a gente pode com o conhecimento que a gente tem. E tá tudo bem, e a gente precisa aprender a viver em paz com isso. E o outro também. E o outro também. E o outro também. O outro olhar para você e perceber, estamos numa mesma escola, estamos aprendendo. Dentro do processo de aprendizagem, é como andar de bicicleta. É normal que você leve muitos tombos. E aqueles tombos são o elemento que está ensinando é o seu professor. Então, essa consciência, se você mantém, você não enche o saco de ninguém, você não cobra ninguém e você passa a não se cobrar também. O seu núcleo de paz interior aumenta muito. Uma coisa que hoje é muito comum, né? A gente está até aqui tomando uma cerveja, é o álcool, né? Hoje as pessoas... O álcool meio que virou algo comum, assim, como tomar leite para muitas pessoas. O que o álcool desperta no ser humano? Então, quando a pessoa ela toma álcool, tudo depende do quanto. Nesta vida, tudo depende do quanto, porque tudo mata, até a água. Tome 5 litros d'água, agora tu morre. Não é? Então, nesta vida, tudo depende do quanto. Obviamente que tem pessoas que estão tomando um álcool porque elas gostam de vinho, gostam de saber, elas entendem daquilo tudo, ela está tomando não para disfarçar uma emoção que está mal dentro dela. Então, tudo depende de como você utiliza. Porque, na verdade, o maior mal é dentro de nós mesmos, é o nosso pensamento, a nossa autocrítica, o nosso autojulgamento. Isso é mal. As coisas externas não têm tanto poder assim. Mesmo nada. Mas você tem É que a pergunta do Maurício veio de uma... Quando a gente foi estudar você falou, deu uma relação muito bacana do álcool como um vetor para você expandir a sua consciência, né? Que Jesus usou na Santa Ceia o pão e o vinho. Usou a Santa Ceia, o pão e o vinho. E sim. tinha uma definição muito incrível que a gente queria ver se você poderia passar aqui para os nossos ouvintes sobre a palavra, a terminologia da palavra álcool. Vem do árabe. Al-Kul significa o demônio que corrói o corpo. Ok? Isso é amplamente conhecido. Agora, o álcool sempre foi, em tradições mágicas, uma forma de você transmitir uma energia. Então, por exemplo, o sangue de Jesus. Aquilo ali é um simbolismo do sangue de Jesus, mas se você toma da mesma taça de vinho de alguma pessoa, o magnetismo criado entre as duas é muito grande. Em rituais de magia sexual, isso aí é muito utilizado. Impactos de sangue, o vinho, ele aumenta uma conexão energética entre duas pessoas. Agora tem que ver com quem que você está conectando a sua energia. É com o Dalai Lama ou é com o pinguço ali da esquina? Tudo depende de com quem. Não é? Ou seja, é uma arma mágica. É uma arma mágica. Agora, se bem usado. Se bem usado é que nem uma faca. Eu posso usar uma faca para descascar laranjas ou para matar alguém. Então é uma ferramenta mágica. Tudo depende de como você a utiliza. Nessa vida não tem nada de muito bom, nada de muito ruim. O que faz ser bom, o que faz ser ruim é o uso que você faz. Então tudo bem usado, seja o que for, tranquilo. Só que é importante nessa vida você ter uma honestidade, uma sinceridade muito grande para com você mesmo. Em tudo na vida. E por que o Jesus usou o pão e o vinho? O que está relacionado com isso? Não só Jesus, mas todos os rabinos e profetas daquela época também utilizavam rituais assim. Isso aí é de todos os ritos, todo mundo. O pão não era um pão normal, era um pão mofado. Porque o pão mofado é alucinógeno. Era um pão mofado com um fungo especial porque ele dava um barato místico. Né? Que ajuda... uma espécie de um Psilocybin cubensis. Aquilo ali ele provocava uma expansão de consciência. Então não era um pão normal, era um pão que ele era intencionalmente mofado e, segundo, o vinho não era em grande quantidade, mas para aumentar o magnetismo de contato entre guru e discípulo, entre o mestre, entre o preletor e os seus discípulos. Então isso existia. Todo mundo não, mas os grandes... ensinadores, os grandes professores da época utilizavam essa história do pão mofado. É muito comum naquela época, naquele período de tempo. Então não era um pãozinho comum. Ou seja, os discípulos, quando eles tomavam vinho com Jesus, eles estavam ali trocando energia. Com Jesus. Com Jesus, porque ali o cara era bom, né? E nisso você estava recebendo um pouco desse magnetismo. Você recebia, porque você recebia pelo fato de você tirar o seu racional de lado.
Se você tira o filtro racional de lado, você entra em uma condição de hiperestesia, onde você recebe um impacto energético maior. E esse era o objetivo desses rituais antigos. Então, muitas iniciações xamânicas antigas utilizavam elementos psicodélicos para você sair do campo mental. E quando você sai do campo mental, é percepção pura. Agora, eles usavam um enteógeno não para ir numa rave, mas para ele ter uma conexão espiritual. Que nem os yogis na Índia, eles usam haxixe. Tem uns que ficam fumando haxixe o dia inteiro. Mas eles estão ali baladeiros, não. Os caras estão fumando haxixe, mas estão lendo as escrituras em sânscrito. Então isso proporciona um contato com uma outra dimensão espiritual. Certo. Então são ferramentas de consciência. Como você vai utilizar, aí aqui a coisa vai, né? A mesma coisa é o vinho. Então tudo isso aí, nós precisamos colocar os pesos certos nas coisas. Ou seja, hoje você vai numa festa aí, numa balada, numa rave, show de música eletrônica, num sertanejo. As pessoas bebem, né? Muita gente que nem se conhece, tem ali 1000 pessoas bebendo junto. Sim. Isso tá rolando uma troca energética imensa entre as pessoas ali? Elas estão a serviço de forças muito involutivas que vão se utilizar delas o tempo todo. Involutivas. Ali eles vão se utilizar daquelas pessoas, escravizando-as na perpetuação daquele tipo de vício e hábito. Porque as entidades do baixo astral se mantêm a perpetuação deles através do vício de certas pessoas. Então ali é o fim da picada. Que não cabe os meus exemplos pessoais, mas ali é o fim da picada mesmo. Onde você está jogando a tua consciência fora. Você não está quietinho no ritual de ayahuasca, por exemplo, ou de qualquer outro enteógeno, buscando uma conexão espiritual. Você está ali querendo uma pegação. Você está ali partindo do pressuposto que você está incompleto. Nossa. Ok? Essa é a primeira coisa. A sua premissa já está errada. A sua intenção já está equivocada. Você não está tomando ali um enteógeno, seja esse qual for, até uma droga, como LSD, porque você quer se conectar com a fonte suprema. Você se acha muito incompleto, você tem ausências emocionais profundas e acha que aquela pessoa pode te complementar. Ela tem menos do que você, muitas vezes. Então você cria vínculos e links que, para desfazer, demora muito tempo depois. Então, Por quê? Porque os vínculos astrais criados por enteogenia, por essas questões, elas marcam muito o nosso corpo etérico. Destruir alguma coisa é muito fácil. É como derrubar uma árvore. Você pega uma motosserra, em 3 minutos você corta, mas para ela crescer de novo. Então, criar um corte no seu braço é muito fácil. Passei uma gilete, cortou. E para cicatrizar? Demora. Então, quando você corta certas tramas do seu campo etérico, mental, etc., para cicatrizar, aquilo leva anos depois. A gente falou do quem sou eu, né? Fomos a fundo nesse assunto. Quando alguém está consagrando uma ayahuasca, né, ou tentando estabelecer uma conexão com esse eu superior, assim, ela chega a identificar o ela, a pessoa mesmo, aquele vazio, aquele silêncio da mente? Nem sempre, porque tem gente que está... A escadaria é imensa. A escadaria para o infinito é imensa. Tem gente que está nos primeiros degraus, toma ayahuasca, subiu uns 10. Agora, quem está lá já no topo, 10 degraus pode fazer uma diferença. Então, depende de que degrau você está nessa escada. Um processo bem conduzido, com muita consciência, sem fuga nenhuma, o indivíduo pode ter uma percepção do grande. A questão toda é a seguinte: é fácil você ter uma experiência mística com enteógeno. Difícil é você manter aquilo. Que seria o meditar no dia durante a sua vida. Certo? Por quê? Ser santo dentro da igreja rezando é fácil. Eu quero ver você manter essa postura de integridade na vida. No dia a dia. Dia a dia. E o que manda na vida é o dia a dia. A gente falou sobre tudo isso, né? Uma aula aqui. Acho que o tema do episódio pode ser a história de tudo, né? A história de A história de tudo. E as pessoas que estão lá em casa, eu, o Ricardo também, aqui, o Lapo, né? Na verdade, a gente está buscando meio que um despertar espiritual e tal. Quais seriam os sintomas que a gente pode ver que está acontecendo conosco e na nossa vida de que a gente realmente está despertando? Primeiro, inadequação social. É a primeira coisa. Se você não consegue mais interagir com as pessoas, você está de parabéns. É sinal de que você está virando uma ovelha negra. Essas pessoas vão ter também uma necessidade de solitude, isolamento, silêncio, de buscar mais a natureza, buscar o campo, conviver mais com animais, e a sensação de não conseguir encontrar a sua tribo. Essa sensação de não pertinência, eu acho que é uma das mais definidoras
de que ela está realmente criando a sua individuação. Porque a individuação é isso, você se tornar um indivíduo. E para se tornar um indivíduo, você tem que fechar-se nesse seu casulo. Para você se transformar, é que nem a lagarta se fecha naquela crisálida para se transformar numa borboleta. Então existe um período probatório, um período de transição onde parece que ele precisa se fechar dentro do seu casulo. Isso, que para mim não tem nada de processo depressivo, mas é uma noite mais escura da alma, onde ela precisa germinar-se a si própria, é um indício inequívoco de que esse momento está chegando. O que é a noite escura da alma? A noite escura da alma. A noite escura da alma é uma coisa que é falada dentro do xamanismo, de quando você precisa voltar-se profundamente para dentro de você para que essa morte mística aconteça. Aí você morre para tudo aquilo que você foi, para sua casca antiga. E nesse momento do momento escuro, da noite escura da alma, você está muito frágil. É que nem uma lagosta. A lagosta, para crescer, ela joga aquela casca fora, fica embaixo das pedras ali, longe de todos os predadores, para até formar uma nova casca. A lagosta cresce várias vezes e ela fica muito frágil nos momentos onde ela tem que abandonar aquela casca. Imagine o medo de todos aqueles predadores. A noite escura da alma é o momento que você fala assim, não, eu preciso ficar quieto. Preciso ficar quieto e só porque eu preciso renascer em mim. Essa é a morte mística. E aí você não tem mais aquele... Você sente que você não pertence a nada. Sim, que as coisas não têm mais graça. Você olha para aquelas coisas e você percebe, puxa vida, eu ria com essa piada, eu gostava tanto disso, agora isso aqui para mim não vale nada mais. Meus parabéns. Você está nessa noite da alma, logo o sol vai nascer e quando do nascimento desse novo sol, um novo você nasce. E tenha certeza que vai ser uma versão muito melhor. Olha. É quase como uma das escolas que você citou, não sei se eram os indianos ou os egípcios, ou talvez os turcos. O livro tibetano dos mortos. Que eles queriam continuar com a mesma consciência, só que em outras cascas. Em outras cascas, é. Mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso. É da tradição de umas tradições egípcias antigas. Na verdade é o seguinte, a gente vai continuar com a mesma casca, mas a gente pode mudar completamente. Né? O nosso sistema de crenças mudando, a nossa saúde muda, tudo na nossa vida muda. Porque tudo que está existindo aqui do lado de fora é um reflexo do filminho que está sendo projetado aqui dentro. Conforme a gente vai mudando esse script interior, todas as coisas no mundo começam a mudar. Só que muitas vezes, algumas pessoas passam por momentos abruptos, não são rasos. Aí acontece essa noite escura da alma que, bem-vindo, logo o sol nasce e está tudo bem. E esse desapego da casca antiga vai ser algo natural ou é difícil? Depende de cada um. Quanto mais você apegar, mais você vai sofrer. Agora, quanto mais você confiar no fluxo da existência e perceber que você nunca esteve desamparado em um segundo sequer, você vai ter a certeza que a próxima casca vai ser uma versão muito mais aperfeiçoada da anterior. Aí você vai soltar com mais facilidade. Desapega. Muito bom, hein? E se você puder falar da sua escola de mistérios, né, para o pessoal que tiver vontade de entrar. Sim, há muito pouco tempo eu fiz aquilo que eu chamo atualmente de escola de mistérios, que é como se fosse uma Netflix, onde você tem vídeos onde você pode acessar em qualquer momento e lá você vai entrar em contato com todos esses assuntos metafísicos. Lá eu trato de diversos assuntos que eu não posso tratar com muita facilidade nas plataformas públicas, né? E lá como assinatura você tem acesso a essa escola de mistérios, onde eu falo sobre todos esses temas de uma forma mais abrangente, fluida, sem nenhuma restrição. Então, a todos que quiserem conhecer, é só entrar aí no link que está na tela e está na descrição. E vocês vão conhecer o nosso trabalho. Olha que interessante, hein, gente? A gente aqui, o mestre Ananda, certo? Contou pra gente aí a história das escolas de mistério desde 50.000 a.C., com vários detalhes, e para quem quiser se aprofundar, tem aí a escola de mistérios do mestre Pré. Então foi perfeito o nome da sua... Então. A gente nem combinou, hein? Nem combinamos. Foi natural. Esse nome, eu já estou pensando em muitos nomes há muito tempo. Aí eu pensei, Escola de Mistérios, vai ser isso. E tudo muito legal. E aconteceu. E eu vou te perguntar uma última coisa aqui, mestre, que é a seguinte. Eu sei que o objetivo de tudo que a gente falou é viver no agora, né? Sim. E o nome do podcast, né? No nome do nosso podcast também, nosso mantra, Lean Life is Now. Mas se o senhor tivesse a oportunidade de entrar numa máquina do tempo
e viajar para algum momento da história da humanidade. Eita, que pergunta. Tá? Você pode... É a nossa pergunta-linha que a gente faz com vários convidados. Se você tivesse essa oportunidade de entrar numa máquina do tempo e viajar para qualquer momento da história da humanidade, encontrar quem você quisesse, bater um papo gostoso e bacana igual a gente teve aqui agora, hoje, ou você também poderia entrar e ir lá para o futuro. Pra ver alguma coisa. Pro futuro eu não ia, não. Pro futuro eu não ia. Para onde o senhor iria? Para onde eu ia? Eita, rapaz, que pergunta que você me fez, mas vamos lá. Olha, eu vou dizer para você que eu não iria para nenhum lugar místico. Eu também não iria encontrar nenhum profeta. Eu também não ia encontrar nenhuma pessoa famosa. Mas eu ia para mais ou menos período de 1940, 1950, naqueles cafés franceses, naquele momento em que as pessoas não tinham celulares, elas conversavam mais entre elas mesmas, as pessoas eram mais... A vida era mais romântica, as pessoas tinham mais tempo, a vida era muito mais lenta, elas tinham muito mais tempo de curtir a vida. Eu ia para esse lugar. Pô, sensacional. Caramba, hein? muito que resposta boa incrível. resposta. É para lá que eu ia. Muito bacana. E se você tiver uma mensagem principal que você Pra gostaria de deixar final. para quem assistiu a gente aqui e gostou, qual seria? Eu acho que eu diria assim para quem está me ouvindo, tenha um olhar de bondade para você mesmo. Olhe-se com um olhar de bondade. Aprenda a admirar quem você é. Entenda que você está fazendo o melhor que dá com os recursos que você tem. E quanto mais você for bondoso para com você mesmo, com toda certeza a vida vai lhe trazer mais dessa energia. É isso que eu diria para você. Muito bom. Muito bom. Uma aula. Gostou de estar aqui com a história, gente? Adorei estar aqui. Porra. De autoconhecimento. Muito bom. Bom, Quem galera, ficou até agora, né? Por favor, dá um like, se inscreve no canal. Toda quinta-feira a gente tem convidados no nível, né? Espetaculares, nossa. Espetaculares, igual o mestre. Foi uma aula incrível, do jeito que o Lean Podcast gosta aqui, com muito autoconhecimento profundo, bem deep. A gente falou, né? Pode ir fundo, que a gente gosta. Você deixou. Então. Obrigado, Boa, viu, vamos mestre? dar tchau lá. Prazer. Obrigado, hein, galera. Valeu. Valeu, até a próxima semana.